Glória a Deus. Nos coloquemos de pé. Convido aqui ao microfone pastor Francisco Carvalho para estar orando pelo pregador. Os irmãos fiquem ligados com os céus, porque com certeza Deus há de fazer grandes coisas nessa noite. Graças a Deus. Quantos são felizes, pode dizer um aleluia bem forte para Jesus. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor, em cuja presença estamos felizes e alegres por a tua presença nessa noite. Oh, querido Jesus, recebe o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa usar grandemente e ele possa ser abençoado nessa noite e o teu nome ser glorificado para todos sempre. Quem está feliz, diga amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós queremos essa oportunidade já expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito nesse grande projeto, nesse grande trabalho, que é o trabalho das Confepex. Comentava ali com o evangelista Daniel. O evangelista Daniel dizia que o campo de Messejana hoje ele vive um avivamento muito forte, avivamento da palavra. Hoje acontecia paralelamente um evento a nível de cidade, mas eu comentava com o Daniel que nada disso atrapalhou o projeto hoje da cruzada aqui no Curió, para a glória de Deus. Deus está abençoando de uma forma toda especial. E nós sabemos, meus irmãos, que um momento como esse não é um momento só daquele que prega ou daquele que canta, mas é um momento de todos aqueles que se envolvem na estrutura desse evento. É toda uma estrutura que é montada, organizada, planejada. São as irmãs que intercedem, são os irmãos que carregam as cadeiras, são aqueles que ajudam na organização do som, é a cobertura espiritual da nossa liderança, e nós entendemos que esse conjunto de fatores propiciam a bênção de Deus sobre a vida dessa comunidade, de todos nós. Então, fica aqui registrada a nossa gratidão em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé e nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Moacir, mais uma vez pela confiança, sua esposa, irmão Socorro. Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Vamos ficar em espírito de oração, meus irmãos, para que Deus faça a vontade dele nesta noite. A parábola do filho pródigo, assim nos diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou,
E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quem pode dizer amém? Tome assento, meu querido. A vida que desejamos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, é o evangelho das coisas que se perdem e se acham ou são encontradas. E meditando um pouco sobre a parábola do filho pródigo, eu quero falar em rápidas palavras algumas atitudes que esse moço tomou, que o levou a chegar no fundo do poço, mas que também o levou a encontrar solução para a sua vida e um novo começo. Ele chega para o seu pai e pede parte dos seus bens enquanto o seu pai ainda era vivo. Seu pai ainda não havia morrido para repartir a herança. Mas a Bíblia diz que mesmo o seu pai, seu velho, ainda vivo, ele pede parte dos bens, mostrando em atitudes que já não havia mais significado viver dentro daquela casa. Ele parte para uma terra distante, vive dissolutamente, comete alguns erros que o levam a chegar no fundo do poço. Ele sai tentando ter a vida que ele alimentava dentro do seu coração, uma vida utópica, uma vida longe da casa do pai, uma vida longe das pessoas que o amavam, uma vida longe, fugindo dos relacionamentos promissores. Mas chegando lá, ele começa a viver sem previsão, ele começa a viver dissolutamente. O pecado agora passa a reger a sua história e a sua vida. Sua vida agora não tem mais rédeas. Ele não tem mais o pai que o aconselha e o guia. Ele não tem as pessoas mais próximas dele. E agora ele passa a viver uma vida levada pelo vento de onde ele vivia, o vento das falsas novidades. Aquele homem agora, aquele moço, ele chega no mais baixo estágio que um homem pode chegar. Sua vida passa por uma degradação muito forte, muito grande, porque ele toma uma série de decisões, ele toma uma série de atitudes que o levam a viver de uma forma trágica, que atrai mazelas sobre a sua vida. Aquele moço, ele achava que o dinheiro ia trazer solução para a sua história. Ele achava que o dinheiro ia trazer solução para a sua vida. Ele achava que o apego demasiado ao dinheiro iria trazer a solução para os seus problemas. Por isso que ele pede a herança. E esse é o problema da nossa sociedade hoje. Esse é o problema de alguém que está próximo a você hoje. Talvez esse seja o seu problema. O apego demasiado ao dinheiro, às coisas materiais. Elas têm te levado cada vez mais distante do teu relacionamento conjugal. Elas têm te afastado da tua casa e da tua família. Mas esse moço também, ele toma uma atitude indiferente para com o seu pai. Ele procura o caminho da desonra. Ele desonra o seu pai. Ele não honra aquele que o ensinou e o educou no mundo.
Ele desonra aquele que tinha autoridade sobre a vida dele. E quantos que nos escutam hoje, muitas das vezes estão atolados de tantos problemas, vivem dissolutamente entregue às drogas, à prostituição, porque desonraram os conselhos de alguém que só quer o seu bem. Mas esse moço, ele vai tomando mais atitudes que vão levando ele para o fundo do poço. Ele vive sem previsibilidade. Ele começa a gastar, e vai gastando o seu dinheiro, sem ter foco e previsão naquilo que ele deveria ter foco e previsão. Ele não tem planejamento. Ele vai deixando a vida levar ele. Se a gente deixa a vida levar a vida leva a gente para um lugar inesperado. Ele não tem visão daquilo que está à sua frente. E há pessoas que me escutam nesta noite, que estão me ouvindo aqui pregar, que talvez você tomou uma atitude, moço, simplesmente porque queria ter a vida dos seus sonhos, mas você já não tem mais projeto, você já não tem mais sonho, você já não tem mais visão, você já não tem mais previsão daquilo que está à sua frente, porque as coisas fugirão ao seu controle. Você não consegue mais agarrar a tua vida porque ela perdeu o controle. Você vive chorando pelos cantos, escondido pelos cantos, não tem mais ninguém, e chega ao próximo estágio desse moço, que é o estágio da mendicância. Ninguém lhe dava nada, foi parar junto com os porcos, sem valor, não havia valor na sua vida, ninguém olhava para ele. Os relacionamentos mais fortes que ele tinha, ele já tinha abandonado, e agora ele estava longe, ele estava distante. Os amigos que ele tinha eram amigos aparentes, eram amigos que estavam do lado dele enquanto ele tinha para oferecer, mas agora ele estava sozinho, solitário. Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de Deus para você e dizer que o Evangelho é a possibilidade de um novo começo para a tua vida. Eu vim aqui nessa noite dizer que o Evangelho é a possibilidade de recomeçar. Se você olhar para essa mensagem tão simples, ela é chamada na Bíblia de o Evangelho porque são as boas notícias. E muitas cruzadas nós já fizemos nessa localidade, ou em bairros próximos aqui, dessa localidade, dessa comunidade. E talvez você ainda não parou, moço, para meditar nisso. Você não parou para pensar nessas palavras. Essa palavra ela vai entrar no seu coração hoje como uma espada, para que você reconheça que existe possibilidade de recomeçar, e esse começo se chama a cruz de Cristo nesta noite. Glória a Jesus. Ele está junto com os porcos. Ele está sem nada, está sem ninguém. Dinheiro acabou. Amigos foram embora. Está todo mundo distante. E a única atitude que ele passa a tomar é a atitude que vai mudar a sua história, a sua trajetória. Aquele moço vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É preciso uma atitude. É preciso que você dê um passo simples, mas com uma atitude que vai ter fins na eternidade. É preciso que você decida sair dessa situação que você se encontra. Há pessoas que estão desviadas me ouvindo nessa noite. Há pessoas que querem experimentar um novo estilo de vida que me escutam nessa noite.
Há pessoas que estão procurando uma coisa diferente para acontecer na sua vida. Ei, existe algo mais revolucionário que pode acontecer na sua vida hoje. Se chama o Evangelho, é a boa notícia. Jesus está aqui nessa noite, através dos louvores ele já tocou o seu coração, através da mensagem ele arremessa esse martelo que é a palavra na sua vida, e ele está dizendo para você hoje: venha experimentar o melhor que eu tenho para a sua vida, porque só eu posso transformar a tua história. As atitudes erradas nos levam a danos quase que irreparáveis. As atitudes ou decisões precipitadas nos levam a problemas quase que insolúveis. Mas aquele moço, quando se levanta para ir ter com o seu pai, ele encontra a resposta para aquilo que ele estava precisando, que é o amor de Deus. Aquele homem tinha tudo para chegar dentro de casa e o seu pai dizer: bem feito, quebrou a cara, gastou dinheiro, cadê os amigos? E agora? Eu te aceito, mas vai ser como um dos meus trabalhadores. Mas o que eu acho lindo é essa simbologia do amor de Deus.